Quando a noite cai, não é mais seguro andar por aí, pois o caçador de sinos vai vir te buscar. Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rino e no vídeo de hoje vou contar um pouco sobre a lore de um dos bosses mais casca-grossas de Elden Ring, Elemer dos Espinhos. É sério, se você não conhece ou nunca prestou atenção nos detalhes da armadura que ele veste, mano, você vai se arrepiar. Mas claro, antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, dá essa forcinha pra gente. É só clicar no botão vermelho, não vai te custar nada e vai estar dando uma moral enorme pra gente. Estamos com uma meta de alcançar os primeiros 1000 inscritos aqui do canal e a gente tá quase lá. Então conto com o apoio de vocês, certo? Bora pro vídeo. Quem ousa se aventurar pelas terras intermédias durante a noite, certamente é um mero desavisado, ou então alguém que busca um desafio à sua altura. Já que além dos pássaros cadavéricos e da Cavalaria da Noite, um esquadrão especial do Morgoth, um caçador ainda pior te espreita nas redondezas. Ao se aproximar de um ponto de graça, habitado por um inocente vendedor, uma nuvem de fumaça surge, e esse ser invade. Sua armadura tem uma tonalidade cor de cobre e é retorcida pela presença de espinhos, que cobrem da cabeça aos pés. Mas não é só os aspectos físicos que assustam. Quando a batalha começa, o cavaleiro começa a brandir a sua espada, logo, se afastar é a única salvação. E é aí que o terror começa. A arma enfeitiçada sai das mãos do cavaleiro e começa a te perseguir. Logo você percebe ela majestosamente dançando no céu. Ao amanhecer não resta mais nada, nem o pobre mercante foi poupado, e o medo de encontrar esse caçador na próxima graça se aloja em você. No decorrer da jornada, descobrimos que esse caçador de sinos na verdade possui alvos específicos, e não é a gente, mas sim os mercantes. Para entender melhor a origem dessa caça, vamos ter que voltar um pouquinho lá no momento da chegada da caravana dos mercantes nômades. Esse enorme grupo, montado em seus burricos e tocando seus instrumentos diferenciados, vinha cruzando as terras intermédias em busca de negócios, vendendo, comprando e trocando. Como seu próprio nome indica, eles não tinham um lugar fixo. Na verdade, um desses mercantes, o Kaylen, comenta que seu povo errante foi rejeitado pela graça, obrigando eles a peregrinar por essas terras. Mas por mais pacíficos que eles fossem, eles acabaram atraindo olhares maldosos. Nessa época, a Ordem Áurea estava no ápice da sua caçada contra os deuses exteriores, e esses mercadores acabaram sendo acusados de estarem portando frenesi. Não fica bem claro no game o que é isso, mas é tratado como uma espécie de doença ou praga relacionada diretamente com um deus exterior, no caso a chama frenética. O acusador provavelmente foi o Shabriri. Você encontra aqui no canal mesmo um material que eu fiz sobre quem possivelmente ele foi e como essa caravana inteira amaldiçoou ele. Recomendo dar uma olhadinha lá depois que assistir esse vídeo. Bem, na possibilidade do grupo estar trazendo essa chama frenética para as terras intermédias, uma operação secreta começou. E esse grupo inteiro de nômades foi abduzido e trancafiado em uma catacumba nas profundezas de Lendel. Para dar uma resumida, a princípio eles eram mais ou menos inocentes. Essa ligação com a chama frenética que eles têm não veio do nada, mas ao que se entende não era o objetivo deles trazer essa chama frenética para as terras intermédias. Depois da acusação e de serem presos no subsolo, eles passaram a entoar um cântico de desespero. E agora sim chamaram a chama frenética. E como vingança, afetou inicialmente o próprio Shabriri, o acusador. Mas claro, esse plano de aprisionar essa galera não deu totalmente certo. Além, é claro, de ter sido o estopim para a chegada da chama frenética, alguns desses mercantes estavam viajando sozinhos, e haviam se desgarrado do grupo principal. Ou seja, o risco deles descobrirem sobre esse plano e começarem a liberar o frenesi por causa disso era bem alto. Foi então que, por um mero acaso, um caçador misterioso apareceu. A princípio, o Elemer ele vem de Eochaid, uma localidade há muito desaparecida. No jogo, ele é o único NPC de lá. Na verdade, é dito que seus habitantes são ascetas orgulhosamente solitários. No caso, um asceta é alguém que abandona os prazeres do mundo para se dedicar a apenas uma atividade, a qual é tida por ele como seu propósito espiritual, o seu objetivo de vida. Mas desse lugar, além do Elemer, só sobraram alguns equipamentos, facilmente reconhecidos pela sua composição de cobre, que muitas vezes é confundida como ferrugem devido à sua cor alaranjada. Mas não se engane, o cobre foi utilizado por uma única razão. Ele é um ótimo condutor para uma das habilidades desse povo, a telecinese. Um pequeno adendo aqui.
Marika gosta de manter muita coisa em segredo. Na verdade, ela é bem eficiente em fazer isso. E não existe nada que ligue o Elemer à Ordem. Mas vendo de um panorama geral, fica bem sugestivo. Eu mesmo acredito que o Elemer foi trazido de alguma forma pela Ordem para caçar esses mercantes que sobraram, algo que ele fazia por gosto. Não se sabe quantos ele já havia ceifado antes da gente conhecer ele. Mas seus alvos não eram apenas os mercantes. E eu acho que o seu ataque aos instrutores foi a sua perdição. Aparentemente a notoriedade do Elemer acabou crescendo. O Caçador de Sinos, como ficou conhecido, acabou se destacando demais, e logo iria ser tirado de circulação. E para isso um grupo de executores foi acionado. A Casa Marais era um grupo respeitado de executores. Vários trabalhos eram atribuídos a eles por gerações, todos envolvendo execuções e assassinatos. Essas atividades, na maior parte, eram realizadas na sua casa, a Mansão Sombreada, aquela perto do vulcão. Certamente você vai se lembrar pela sua aguinha verde. Essa família também era conhecida por ter uma saúde bem frágil. Na verdade, também não fica claro, mas eles eram acometidos por uma espécie de doença hereditária. Talvez algo relacionado com a podridão escarlate, já que eles realmente louvavam a Malenia como uma deusa, mas não por curtirem realmente a podridão, e sim pela enorme força de vontade que ela apresentava ao resistir à sua doença, sendo um exemplo a ser seguido por eles. Esse louvor é tão grande que na mansão é possível encontrar inúmeras estátuas da Malenia, além de um belo quadro na sala principal. Mas o que fazia deles, mesmo doentes, eficazes nas suas execuções, era uma das armas lendárias, a Espada do Carrasco de Marais. Essa belezura aí, ó. Elemer acabou sendo capturado e enviado para a Mansão Sombreada. Aliás, o motivo da sua armadura tá toda retorcida e cheia de espinhos está ligada à captura e o julgamento, já que é dito que esses espinhos são uma marca dos culpados. Mas no meio desse confinamento, algo inusitado aconteceu. Elemer de alguma forma conseguiu pôr as mãos no talvez maior tesouro desse castelo. Ele roubou a Espada do Carrasco de Marais, a arma que ia ser utilizada na sua execução. E em posse dela, ele acabou imbuindo as habilidades da sua terra natal, Elchey, tornando essa arma, que já era letal, em uma verdadeira máquina. Não é brincadeira não. Essa espada consegue infligir um dano ridículo. É normal você ver gente por aí aniquilando bosses usando ela. Tudo graças à sua habilidade especial, a habilidade que o Elemer incorporou nela, a Espada Dançante de Elchey. E com ela em mãos, você já deve imaginar o que aconteceu. O executado se tornou executor, limpando a Mansão Sombreada dos seus agora antigos donos, tomando o castelo para si. Os poucos sobreviventes acabaram fugindo e ainda espreitam o castelo lá de longe. Agora, com uma arma à sua altura e uma mansão para chamar de lar, Elemer segue o seu trabalho, caçando mercantes um por um. Opa, e aí pessoal, o que acharam do vídeo? Espero que tenham curtido. Eu fico muito feliz em finalmente trazer a lore do Elemer, já que é um dos meus bosses favoritos. É sério, esse combate é lindo e a história dele é bem boa. Mas e vocês, já toparam com ele por aí? Eu lembro que me trollaram falando que tinha uma cena secreta se eu descansasse na fogueira lá da cabana do mestre de guerra. E já viu o que aconteceu. Também queria pedir desculpa pelo atraso. Geralmente eu coloco um vídeo desses maiores por semana, na quinta-feira. Mas na semana passada eu tava bem abarrotado de trabalho e também fiz alguns ajustes no modelo, vocês vão ver aí. Algo que acabou aumentando um pouco o tempo de produção, principalmente o tempo de edição. Mas o vídeo ficou um pouco mais detalhado para vocês. Bem, espero que tenham curtido. Aliás, se curtiu já manda aquele like, e se já tá aqui e não segue, considere apertar o botão vermelho aí. Vai estar dando uma ajuda enorme para o crescimento do canal. Já estamos quase chegando nos 1000 inscritos, então eu conto com vocês. Então era isso, valeu, falou, fui!